Olá, galera do Amo Séries! Mais um vídeo do nosso especial, essa collab maravilhosa pra falar de Game of Thrones. E hoje a gente vai falar sobre Gelo e Fogo, porque afinal, né, a série é inspirada em uma série de livros chamada As Crônicas de Gelo e Fogo. Tem algum motivo pra esse nome aí existir? E as teorias agora é que Gelo e Fogo são Jon e Daenerys, e é esse final todo, o que vai acontecer com eles, e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é sobre todas as teorias e tudo que tem ao redor desse casal, Jon e Daenerys. Então, nesse vídeo a gente vai viajar pela trajetória dos dois personagens e mostrar que tem muito mais em comum entre eles do que a gente imagina quando olha pela primeira vez. Pois é, mas antes da gente começar o vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação, o sininho, pra você não perder nenhum vídeo desse especial de Game of Thrones. Amo Séries adverte. Este vídeo é todo trabalhado no spoiler. Contei cenas da série inteira. É muito spoiler mesmo. Cuidado. Bom, a Daenerys, ao longo da série, ela vai coletando vários títulos, são tantos que a gente não consegue mais falar de uma vez só, nem passa mais na legenda tanto título. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the breaker of chains. This is Jon Snow. He's king in the north. E a gente descobriu que alguns desses títulos têm muito a ver com a história do Jon, né? Vamos começar por A Primeira de Seu Nome, que é um título que é usado por outros monarcas aí em Westeros e tudo mais. Mas a Daenerys é descendente de monarcas de Westeros, né? Ela é da família Targaryen, filha do rei Aerys II, também conhecido como Rei Louco, e a gente já vai falar mais sobre isso. Mas a família Targaryen vem desde a antiga Valíria. E a Daenerys é descendente do Aegon, o Conquistador, que foi o cara que veio e realmente unificou Westeros. Ele foi de reino em reino e juntou ali todo mundo sob o Trono de Ferro. E uma coisa que dizem na história sobre a família Targaryen é que toda vez que nasce um Targaryen, alguém joga uma moeda tipo cara ou coroa. Cara ou coroa, meu amigo, vamos jogar. E aí o pai da Daenerys é isso, sabe? Cara, é muito na chance, né? Assim, vai ser louco ou vai ser um grande conquistador. Não tem meio termo, né? Exatamente. Então sempre vai ser alguém notável, sabe? Não pode ter um Targaryen de boa. Sim. Tem que ser ou muito conquistador ou muito louco. E o Aerys II, o pai da Daenerys, foi tão louco e foi tão inconsequente em vários momentos que ele acabou causando a rebelião do Robert, que foi o que causou o fim da família Targaryen. Só Daenerys e o irmão dela sobreviveram, Sim. tadinhos. Mais ou menos ali, né? Exatamente. E também permitiu que o trono fosse ocupado por Robert Baratheon, que é aí um pouco antes do começo da nossa história. I want them dead, mother and child both. And that fool Viserys as well. E o Jon, ele tem o sobrenome Snow porque ele é um bastardo do norte, e como lá é frio, as pessoas colocam o sobrenome de Snow. Mas ele não é exatamente um bastardo, ele é um Targaryen também. Ele é filho da Lyanna Stark e do Rhaegar Targaryen. Só que ele foi adotado pelo Ned Stark, que ensinou ele princípios de moral e costumes, enfim. Então, tem essa semelhança entre os dois, né? Dois Targaryens. Isso, e o Ned Stark não contou pra ninguém a origem mesmo do Jon Snow, então ele cresceu sempre com esse estigma e tal. E é isso que eles têm muito em comum, que eles vêm dos Targaryen, mas ambos não usufruíram tanto dessa ancestralidade deles. Do nome, do poder. Exatamente, porque o Jon cresceu como um bastardo, então apesar dele ter alguns privilégios da nobreza ali, ele cresceu em Winterfell e tudo, ele não ia ter os mesmos direitos do que os irmãos legítimos dele, né? Sim. Tipo o Robb, o Bran e tudo mais. E a Daenerys também, apesar de carregar o nome Targaryen, cresceu como uma pedinte ali em Essos, que é o outro continente. Cresceu de casa em casa com o irmão dela, Viserys, querendo tomar o trono de volta. E ela não tinha voz, tanto que ela acabou sendo vendida para os Dothraki só para o Viserys poder ter um exército em troca. Mais um título da Daenerys é Nascida da Tormenta, isso porque ela nasceu num dia que tinha uma tempestade tão forte, mas tão forte, que quase destruiu Pedra do Dragão inteiro. E destruiu toda a frota dela que estava tentando fugir do usurpador Robert, e ela teve que ser exilada, como você disse, no outro continente, e ela viveu essa vida exilada por causa disso. E o Jon Snow também nasceu num momento bastante turbulento. Isolado lá em Dorne, num lugar que ficou conhecido como a Torre da Alegria. A mãe dele, a Lyanna Stark, estava lá praticamente sozinha depois que o Rhaegar Targaryen, o seu pai, tinha ido lá lutar na Batalha do Tridente e tinha morrido com uma martelada no peito que ele levou do Robert. Então, assim, o pai já tava morto. Aí a Lyanna teve um parto complicado e tava prestes a morrer quando o Ned Stark chegou lá pra tentar resgatá-la ou
Ajudar de alguma forma. Exatamente. E teve uma luta toda lá do lado de fora do Ned Stark e seus companheiros contra o pessoal da Guarda Real, que tava tentando proteger a Lyanna e evitar que o Ned subisse lá e tudo mais. O Ned ganhou a batalha, mas quando ele chegou, a Lyanna já tava prestes a morrer depois do parto. Ela pediu só que ele cumprisse uma promessa. Promise me, Ned. Promise me. E depois de realizar a tal promessa, o Ned levou o Jon Snow pra crescer em Winterfell. Então isso é mais uma coisa que eles têm em comum, nascimentos conturbados. E assim, não dá pra esperar menos de Game of Thrones, né? É basicamente isso. Outro título da Daenerys é Khaleesi do Grande Mar de Grama, porque ela foi vendida, né? Como eu falei, o Viserys queria o exército, então ele simplesmente usou a Daenerys como moeda de troca. E a Daenerys teve que viver em meio ao povo Dothraki, que era um povo que ela não conhecia, era um povo que ela achava assustador, porque era muito diferente da cultura dela, mas a Daenerys conseguiu superar essa situação, ela se adaptou muito e ela conseguiu crescer lá dentro e se tornar realmente uma Khaleesi. Ela conseguiu os dragões e depois ela mostrou aos Dothraki reunidos todos no Calar Vesven, que foi numa das últimas temporadas, que ela não se queimava no fogo e fez com que todos se ajoelhassem perante ela, se tornou a grande Khaleesi. Em comparação com a jornada do Jon, ele foi ter novas experiências e se descobrir na Patrulha da Noite. Então o que os dois têm em comum? Ambos conseguiram crescer nas adversidades. O próprio Jon, ele foi eleito Lorde Comandante da Patrulha da Noite, mesmo chegando lá como Zé Ninguém, foi eleito Lorde Comandante. E a Daenerys se tornou respeitada por todo um povo, mesmo sendo uma forasteira. Mais um título da Daenerys é A Não Queimada, e isso porque quando o Drogo, o marido dela, morre, ela faz uma pira funerária e ela entra no fogo, ela resolve entrar no fogo e todo mundo acha que ela vai morrer, e ela sai do fogo completamente intacta e muito mais forte, né? Ela tá pronta pra enfrentar qualquer coisa. Com 3 dragões, aliás. Com 3 dragões. E o Jon tem muito mais a ver com o gelo, né? Porque ele sentiu o frio gelado da morte, cara. A gente não pode esquecer que o Jon já morreu. Exato. E ressuscitou. Às vezes eu esqueço disso. Ele tomou as facadas, os companheiros da Patrulha da Noite que traíram a confiança dele, né? For the watch. Caiu ali no meio da neve sozinho, coitado, morto. Mas foi o fogo que trouxe o Jon Snow de volta, por causa da Melisandre. Ela rezou lá pro Deus Vermelho e achou que nada ia acontecer, mas... Jon Snow está vivo. E o que Jon e Daenerys têm em comum mais uma vez? Eles foram renascidos do fogo, olha só, quem diria. Outro título que a Daenerys tem é Mãe de Dragões. E essa é bem óbvia, né? A gente vê aí a Daenerys andando com seus pets, com seus dragõezinhos, que inclusive ela obteve nessa pira funerária, que ela entrou quando o Drogo morreu e tudo. Os ovos estavam petrificados, mas a Daenerys, pelo fogo, por aquele ritual todo, conseguiu fazer com que eles eclodissem. E ela, a partir daquele momento, no final da primeira temporada, sempre andava acompanhada dos seus 3 dragões. Inclusive, ela tem uma conexão mais forte com um deles, que é o Drogon. E assim, na última temporada ela perdeu um dos seus filhos, que foi o Viserion, mas ainda tem 2 pra chamar de seus. E a Daenerys ouviu da Mirri Maz Duur, que foi a bruxa que traiu ela, que ela não pode mais ter filhos. Então, esses dragões, teoricamente, são os únicos filhos que ela poderia ter. E em comparação, o Jon não pode ter filhos porque ele é da Patrulha da Noite, e é uma regra, eles não podem ter descendentes. E ele também tem um filho pet, que é o Fantasma, que é o lobo dos Starks, que é o maior lobo, inclusive, e faz esse paralelo com o Drogon, que é o maior dos dragões. Justo, justo. Então, o que a gente tem em comum? Que eles são pais de pet. Eles são pais de pets mortais e perigosos e gigantes. É verdade, não é qualquer pet, Não é qualquer né? pet. Mais um título da Daenerys é a Quebradora de Correntes. Isso porque na Baía dos Escravos, ela não só é conhecida como a libertadora deles, mas como Missa, que significa mãe. E ela resolve, além de libertá-los, ela resolve ser essa mãe pra eles e cuidar deles. Ai, que fofo. Eu tô emocionada. Não é? E o Jon, apesar de não ter libertado escravos, ele também agiu em prol de um povo que era discriminado por Westeros, né? Ele conviveu com os selvagens, que na verdade esse nome é o nome que os Westeros usam pra eles, Exato. porque eles se proclamam o povo livre. É uma cultura diferente que na verdade todo mundo é humano, só tá separado pela muralha. E o Jon passou esse tempo com eles e curtiu tanto que ele até conseguiu uma mulher selvagem pra ele, que foi a Ygritte. E ele se apaixonou por ela e tudo mais. E depois o Jon tenta integrar os povos, ele tenta trazer a galera do pra lá da muralha, o povo livre, pro sul da muralha, pra eles poderem viver lá em Westeros e se proteger dos White Walkers também. Não dá muito certo, né? Mas ele sabe tentou. Ele tentou.
Tá, e o que eles têm em comum com tudo isso? É porque eles perceberam que existem culturas diferentes, existem pessoas diferentes, existem pessoas marginalizadas ali, e eles começaram a transformar o mundo por causa disso. Então, mais algo em comum entre eles. O próximo título da Daenerys é Rainha de Meereen. Que, cara, quando a Daenerys foi lá na Baía dos Escravos e libertou todo mundo, ela poderia ter voltado pra Westeros. Ela já tinha essa condição, porque ela já tinha os Imaculados, ela já tinha todo o povo que tava junto com ela, e ela poderia conseguir navios lá. Mas a Daenerys decidiu ficar em Meereen pra aprender a governar, porque como que ela ia pra Westeros sem saber nada disso e tudo mais? E foi um desafio governar Meereen, porque ela teve que sentir na pele o que é você ser impopular, você tomar algumas decisões que não ressoam muito bem com a elite, mesmo tentando fazer o que você acha que é certo, às vezes pode não dar bom. Sim. E também foi uma própria maneira da Daenerys ver que nem tudo que ela acha que é certo necessariamente vai ser bom para um povo que ela não conhece, que não quer ela ali necessariamente. Sim. Então foi realmente uma ótima lição. Enquanto isso, o desafio do Jon era ser o Lorde Comandante da Patrulha da Noite. E ele estava enfrentando exatamente os mesmos desafios, porque as decisões e as escolhas dele não eram populares. E as escolhas do Jon eram feitas baseadas no juramento da Patrulha da Noite, que é ser o escudo que defende os reinos dos homens. E ele tomou várias decisões impopulares, como, por exemplo, abrigar os selvagens, que causou a ira de todo mundo da Patrulha da Noite e, é claro, a traição. Então, o que o Jon e a Daenerys têm em comum? Os dois abriram mão de coisas que eram importantes para eles em nome do dever e da honra. Deixaram de lado família, títulos, objetivos que eles tinham que cumprir pra tentar perseguir o bem maior. E não necessariamente foram muito populares por isso. Foram amados e odiados em alguns momentos, mas tentaram ser líderes. Com certeza. E o último título aqui do nosso vídeo da Daenerys é Senhora dos Sete Reinos e Protetora do Reino. Por muito tempo, ela foi a única cotada para ser a líder, para ser a nova rainha e para tomar o trono, mas agora a gente sabe que o Jon também é Targaryen. E aí, ela tem mais direito, ele tem mais direito, os dois têm direito, e agora? É complicado, né? Então a gente tem gelo e fogo, será que rei e rainha? Será que eles vão tretar? Será que eles vão se aliar? Acho que tá mais na cara de aliar. Será? Porque assim, na série inteira, a jornada deles, a trajetória foi oposta, mas agora se cruzaram. Então pode dar bom, pode dar ruim também. Então assim, Daenerys ou não, né, casal ou não, o destino de Westeros tá na mão desses dois. Um deles, ou talvez os dois juntos, tem papel importantíssimo na luta contra os caminhantes brancos e o Rei da Noite. Pode ser que eles entrem juntos nessa, ou não. Ou não. O que você acha? Deixa aqui no comentário qual a sua teoria pro Jon e pra Dany. Pode ser um casal? Pode ser outra coisa? Eles podem virar inimigos de novo? Será? Talvez? Assim, se eles já se pegaram, eu acho que eles vão continuar se pegando. Eu não sei. Tudo pode acontecer em Game of Thrones. Então deixa aqui no comentário o que você acha, qual a sua teoria pra Jon e Daenerys, se vão ser um casal, se vão se tornar inimigos ou são amigos, enfim, acho que dá pra teorizar bastante aí. E durante a temporada de Game of Thrones, toda segunda-feira, às 9 da noite, eu vou fazer live comentando os episódios, então se você quiser, nos comentários. Eu também vou apresentar um programa em breve no YouTube da TNT, então podem seguir lá. Então não esquece, se inscreve no canal agora, ativa o sininho pra não perder todo o especial de Game of Thrones e segue a gente no Instagram, gente, é muito fácil, @amoséries, é muito fácil de verdade. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!